Estremece diante dele toda a terra. Queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Isaías. Livro de Isaías, nós faremos a leitura do capítulo 35, faremos a leitura do finalzinho do versículo 2, e em seguida o versículo 10, que diz assim a palavra de Deus. Isaías capítulo 35, o finalzinho do versículo 2, e logo em seguida o versículo 10. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Glória a Deus pela palavra do nosso Senhor. Quem são as pessoas mais felizes da terra? Você sabe dizer quem são as pessoas mais felizes da terra? As mais alegres? São os crentes no Senhor Jesus Cristo. Pelo menos deveriam ser. Se não o são, aí há um problema grave, sério. Porque a promessa do Senhor é de que Cristo encheria o coração do crente de alegria. E por que não são alegres? Se não o são, nós veremos hoje. Você é um depósito para a alegria em Cristo. Você é um recipiente de alegria em Cristo. Porém, é necessário que você contemple a glória de Deus. A glória de Deus torna o salvo, sim, um recipiente de alegria. Por onde ele passar, a alegria o perseguirá. O texto de Isaías, capítulo 35, versículo 10, fala disso. Diz que os resgatados do Senhor voltarão e verão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Quando você observa uma promessa linda dessa, uma promessa tão rica, tão maravilhosa, você lembra a ordem do apóstolo Paulo aos crentes em Filipos, a igreja dos filipenses. No capítulo 4, o versículo 4, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então é uma ordenança do Senhor. Aqui você se alegre. Mas por que você deve se alegrar? O finalzinho do versículo 5 de Filipenses diz assim: perto está o Senhor. Então, você tem a Cristo. Do que mais você vai precisar? Para você entender como o crente pode se apropriar daquilo que ele já possui, a alegria na alma, é preciso observar 3 pontos aqui neste versículo 10. Observe, o primeiro ponto mostra que a alegria do crente, ela precisa ser incansável, eterna. Assim, o crente herdou do Senhor uma alegria eterna. Veja só se não é isso que o texto diz. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Alegria eterna. Você percebe que isso é uma promessa do Senhor.
É uma promessa riquíssima do Senhor Jesus Cristo, que garante que você pode ter paz em todo momento, em toda e qualquer situação. Quem garante a tua paz, quem garante a tua alegria, não são os recursos do mundo, não são as circunstâncias, os acontecimentos da vida, não. O que garante a tua paz é o próprio Cristo. Veja só, olhe para a gravidade do mal que te assola ou que já te assolou. Olhe para quem está passando com você por esse mal. E você sentirá paz. O problema é que o crente olha somente para a dificuldade e esquece quem está com ele nesta dificuldade. Isto faz com que o crente desanime, se enfraqueça, porque o Senhor está com você na sua dificuldade. Observe que Jesus está com você. Então, se Ele está com você, como você pode ficar desanimado ou triste? Observe o que aconteceu, por exemplo, com os apóstolos, quando eles estavam num barco. Jesus Cristo foi dormir na proa, estava lá deitado e começou uma grande tempestade. O barco começou a ser assolado. E os discípulos começaram a ficar agitados, inquietos e entraram em pânico. Veja o que aconteceu. Este relato está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, do versículo 23. Diz assim: então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Você percebe que eles não precisavam entrar naquele desespero, naquele pânico, porque ao lado deles, com eles, naquele barco, estava Jesus. Mas por que eles perderam a paz? Só porque eles olharam para o problema e esqueceram de olhar com quem estava com eles. Para quem estava com eles naquele problema. À medida que eles não olham para Jesus, eles entram em desespero. Mas e você? Jesus está com você? Como é que você pode garantir que Jesus está com você? Veja só, é pela promessa. Nós temos fé e esperança concreta, que Ele não falha em todas as suas promessas. É uma união de Cristo com o seu povo, com você, uma união indissolúvel, infindável. Veja só o que o salmista diz, no Salmo 23, o rei Davi, ele diz assim, no versículo 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão. Quanto tempo? Todos os dias da minha vida. Depois ele diz assim, e habitarei na casa do Senhor. Por quanto tempo? Para sempre. Longos dias para sempre. A vida toda. Você percebe que é eterna a paz que Ele te deu? Porque Ele é eterno. O próprio Cristo, nas suas últimas palavras para os seus discípulos, antes de ser assunto aos céus, sabe o que Ele disse? E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Jesus Cristo prometeu que estaria com você o tempo todo.
em toda situação. Por que então os crentes entram em estado de ansiedade? Ficam deprimidos, angustiados, irados. É porque não olham mais para Jesus, olham para as coisas, para o que está acontecendo, para os outros. Isso é óbvio que vai tirar-lhes a paz. Mas Isaías está dizendo que os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. É uma promessa. Então, fundamentados nessa esperança, que não é uma esperança qualquer, não é a esperança do mundo, que eles esperam, torcem que aconteçam, mas pode ser que não aconteça. A esperança do crente é completamente diferente da do mundo, porque a esperança do crente é concreta, é certeira. Ele espera pelo socorro do Senhor, pela ajuda do Senhor, pelo auxílio do Senhor, mas ele sabe que terá este auxílio. Mas existe outra coisa aqui também que você precisa observar nesse versículo, que diz assim: gozo e alegria alcançarão. Veja só, a sua alegria será eterna e coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão. Você será alcançado. Você alcançará. Será alcançado, será perseguido pelo gozo e pela alegria. O que é que o Salmos 23 ainda nos revela? No versículo 4, você observa que Davi diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Não vou perder minha paz. A minha alegria em Cristo não será furtada de mim. Porque, aí ele diz, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Então, ele está com Jesus. Quando a palavra diz que alcançarão alegria, ou a alegria o alcançará, está justamente dizendo disso, falando disto, que o Senhor estará trabalhando por eles. Deus está trabalhando para você enquanto o mundo te odeia. O mundo odeia os cristãos, não foi isso que Jesus Cristo disse? Se o mundo me odiou, muito mais odiará vocês. Mas veja o que Deus está fazendo. Enquanto o mundo prolifera seu ódio e não aceita o evangelho com o qual você se regozija, veja o que Deus anda fazendo na sua vida. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O cálice e o vinho é símbolo de alegria. Significa alegria. E o que Davi está dizendo? A minha alegria transborda, Senhor. Mesmo que eu olhe para todos os lados e só veja inimigo, pessoas querendo o meu mal, planejando, me perseguindo, me maltratando, o meu cálice transborda, porque o Senhor está preparando uma mesa para mim, na presença deles. Eles serão envergonhados. E depois, o versículo 6, que já citamos, que diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão. Então você está destinado a ser perseguido por Deus, para o bem. A bondade e a misericórdia do Senhor te perseguirá. É como diz, gozo e alegria alcançarão. Você não estará distante da alegria, do gozo, da felicidade, porque o Senhor vai te perseguir com as bênçãos que Ele tem para você, com tudo de bom. Mas, e você? Você sente a presença de Jesus Cristo? O que é sentir a presença de Jesus Cristo? Porque muitos
não sentem? Tantos crentes vivem aí de forma fria, desanimada, sem gosto de ir para a igreja, sem gosto de aprenderem a palavra, de lerem em casa, de estudarem, de orarem. Por quê? Os crentes muitas vezes vivem como se não sentissem a presença de Jesus. Sabe por quê? Porque não dão atenção a Jesus. Jesus está o tempo todo do teu lado, conversando com você. E você o ignora. Ele está o todo tempo ao teu lado, te lembrando de coisas incríveis, das Sagradas Escrituras e do que ele já fez na tua vida, e você o ignora. Não sei se você já foi ignorado alguma vez na vida, ou até se ignorou alguém. Mas é uma sensação muito ruim. Você está num grupo de pessoas, de repente você chega e conversa alguma coisa e ninguém dá atenção. Parece que você não está nem ali. E você fica sobrando, e depois todo mundo se despede e a pessoa nem lembrou que você estava ali. É o que muitos crentes estão fazendo com Jesus Cristo. Se ele disse que está com você todos os dias, até a consumação dos séculos, então é porque ele está com você, mas ele não está mudo, ele não está ignorando você, ele não está olhando para os lados, ele está com você, querendo ter intimidade com você. Você tem que conversar com Jesus Cristo no seu dia a dia, na rua, por onde você estiver, como você conversaria se fosse um amigo seu do lado. Porque Jesus Cristo está do teu lado o tempo todo. Quando você está assistindo, Ele está com você. Você está se alimentando, Ele está com você. Você vai tomar banho, Ele está com você. Você vai passear, Ele está com você. Então Ele está ao teu lado o tempo todo. E você não conversa com Ele. É porque você o ignora. Ah, eu não sinto a presença de Jesus. Você só vai sentir se você considerar que Ele está com você o tempo todo, ao teu lado. Gozo e alegria te alcançarão, o alcançarão. E assim você viverá a felicidade que há em Cristo, porque você vai estar sentindo a presença dEle o tempo todo, conversando com Ele, como quem conversa com um amigo, porque Ele mesmo diz que é o bom amigo. Ele é o amigo de verdade. Agora, a terceira coisa que nós precisamos entender nesse versículo é que a alegria expulsará a tristeza. Aquilo que predomina na sua vida, aquilo que é mais forte na sua vida, derrota o que é mais fraco. Se a tristeza é mais forte na sua vida, então vai derrotar a tua alegria. Mas se a sua alegria em Cristo é mais forte do que a sua tristeza, ela será derrotada. E deles fugirá a tristeza e o gemido. Fugirá, sairá correndo de perto de você. A tristeza não suportará a tua alegria. Mas o teu alvo tem que ser a alegria em Cristo. Qual é o teu alvo? Muitos crentes vivem também sem direção no mundo. Acordam e vivem automaticamente, não sabem nem o que vão fazer, espiritualmente falando, no dia a dia. Você perguntava, tu vai fazer o que hoje? Ele vai, não, eu vou na escola, depois eu vou no trabalho. Então ele passa uma descrição perfeita do que vai fazer. Mas e espiritualmente? Parece que se levanta, nem sabe que tem um Salvador ao seu lado. Observe, muitos vivem infelizes, com guerras, contendas, aflitos, desanimados, ansiosos, estressados. Por quê? Porque fazem amizade com quem não presta. Não, mas os meus amigos são crentes. Eu não estou falando desse tipo de amizade. É amizade com as coisas do mundo. É amizade com o mundo. É o apego com o mundo. Você se apega tanto com o mundo que quando falta ali alguma coisa do mundo, você perde a sua paz.
Veja o que Tiago diz aos irmãos hebreus e, consequentemente, também está na palavra de Deus a todos nós. Epístola de Tiago, capítulo 4, do versículo 4. Ele diz: infiéis. Em outras traduções, que a palavra seria essa, adúlteros. Vocês não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, se você é amigo do mundo, você está se constituindo inimigo de Deus. E muitos sofrem por causa disso. Eu não tenho paz, eu não me sinto bem, eu estou desanimado de tudo. Veja, cuidado, qual tem sido o seu vínculo com o mundo? Porque quando você faz amizade com o mundo, pertencendo a Cristo, você inflama o ciúme de Deus. Deus fica irado, porque Ele não quer você se envolvendo com as coisas do diabo. Observe o que diz o versículo 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. É com ciúmes que o Espírito Santo de Deus faz com que vocês entendam essa distância dele. Ele não aceita essa mistura. Depois, ele diz no versículo 6, antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, sendo soberbos, rejeita-se a graça de Deus. Sendo humildes, dependentes, você recebe a graça de Deus. E aí, outra coisa que Tiago nos mostra, que é muito importante, é que a sujeição a Deus, a vontade de Deus, faz com que você tenha poder de resistir ao diabo, às ofertas dele, à sedução dele. Pois diz assim o versículo 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Sujeitem-se a Deus. Percebam que Ele está com você, Ele está do teu lado. Se apeguem ao Senhor, se submetam à sua vontade, mas resistir ao diabo, e aí ele fugirá de você. Mas para resistir ao diabo, você tem que estar sujeito a Deus. E depois, no versículo 8 diz, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Quer sentir a presença do Senhor? Quer reanimar-se no Senhor? Quer sentir a alegria de Cristo novamente fluindo no seu coração? Achegue-se a Deus, e Ele se chegará a você. Afinal de contas, Ele está do teu lado, Ele está pertinho de você. Assim, meus irmãos, eu quero lembrar a você que a alegria do Senhor é incansável, ela é eterna, ela não acaba nunca. Mas ela te alcançará, porque ela é o Senhor. A alegria do crente é o Senhor. Por isso que o salmista, ele diz assim, o salmista Asaf, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Não tem mais nada aqui na terra que me faça feliz. O Senhor me faz feliz. E ainda Sofonias diz, o Senhor, teu Deus, está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Perceba que é uma alegria recíproca. Você se alegra no Senhor, o Senhor se alegra em você. Mas entenda, a sua mente, ela pode se tornar viciante em tristeza. A tristeza, a depressão, o estresse, a ansiedade pode se tornar um vício.
Porque do mesmo jeito que as pessoas se utilizam de químicas para se viciarem, se doparem, assim também o cérebro produz certas químicas que viciam. O cortisol, por exemplo, é uma química que é produzida pelo cérebro, que ela está muito ligada ao estresse, à tristeza, à angústia, à depressão. E se você estimula muito esse hormônio, o que vai acontecer é que você vai ficar viciado nele. Mas também a alegria é produzida também pelo cérebro. É outra química que também pode fazer com que você esteja naturalmente se alegrando. E esta alegria pode ser estimulada pela tua esperança no Senhor. Quando você espera no Senhor, quando você confia no Senhor, quando você se alegra no Senhor, as coisas estão ruins, aí você olha para o futuro e diz: nossa, mas o Senhor tem tantas promessas maravilhosas para mim. Naturalmente, você passa a ser estimulado a sentir satisfação e prazer, porque você está olhando para coisas boas prometidas pelo Senhor. É preciso que você tenha condição e consciência disto. A esperança no Senhor, ela tem o poder de trazer o futuro para o presente. Eu lembro quando criança, que quando meu pai, ele viajava muito e passava dias fora, e aí quando minha mãe dizia: olha, teu pai volta hoje à noite, e a gente ficava tudo eufórico, os meninos tudo esperando, mas ele nem tinha chegado. Muitas vezes a gente estava até com raiva um do outro, tinha brigado e tudo, mas assim que vinha a notícia: ó, está chegando hoje teu pai, a gente se alegrava, se animava, mas percebam, nem chegou. É a promessa, é o fato de que nós tínhamos esperança de que ele chegasse, e o Senhor Jesus Cristo está voltando. Devemos nos alegrar nisso, mas mesmo assim ele garantiu que está conosco a todo momento. Devemos desfrutar dele, devemos viver Cristo a todo momento. Que Deus abençoe esta congregação e que você possa ser alegre de fato no Senhor. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna entoará a sua cabeça, gozo de alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Perto está o Senhor. Meus irmãos, eu passo a palavra para o nosso querido irmão Carlos, que dará continuidade aqui ao nosso culto em resposta ao Senhor. Graças a Deus, meus irmãos. Vamos dar continuidade ao nosso culto de louvor e adoração a esse Deus que é digno de honra e glória e de louvor. Nós estamos aqui para mostrar a Ele a nossa gratidão por tudo que Ele tem feito por nós. Por isso nós dizemos: Senhor, a Ti confessamos. Respondemos a Ti, Senhor, nós ouvimos e seguiremos a Tua palavra. Vamos fazer uma leitura conjunta. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 98, 89, do 15 ao 17. A leitura conjunta eu leio e os irmãos continuam. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo que anda, ó Senhor, na luz da tua esperança. Porquanto tu és a glória da sua força, no teu favor avulta o nosso poder. Vamos abrir os nossos hinários no hino 296, Cristo não tarda.
E diz: em breve os mortos ressurgirão, todos os crentes se encontrarão juntos, alegres, no céu subirão, quando Jesus regressar. Quem puder, fique de pé. Cristo em breve do céu virá, pois prometeu e não tardará. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Cristo não tarda em vir. Cristo não tarda em vir. Oh, que alegria e glória será quando Jesus regressar. Cristo em breve do céu virá, pois prometeu e não tardará. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Cristo não tarda em vir. Cristo não tarda em vir. Oh, que alegria e glória será quando Jesus regressar. Em breve os mortos ressurgirão, todos os crentes se encontrarão, juntos alegres ao céu subirão, quando Jesus regressar. Cristo não tarda em vir. Cristo não tarda em vir. Oh, que alegria e glória será quando Jesus regressar. Na terra em breve teremos paz. Cristo prendeu o maligno mordaz. Toda aflição ficará para trás quando Jesus regressar. Cristo não tarda em vir. Cristo não tarda em vir. Oh, que alegria e glória será quando Jesus regressar. Cristo não tarda em vir. Quem pronto está para aquele porvir. Oh, que alegria teremos em ir.
para que nos ajude a usarmos todos os meios, pode poder sentar, meus irmãos, usar todos os meios de graça, todas as suas bênçãos para o seu reino e para a sua glória. Senhor, a ti confessamos. Vamos pedir a irmã Lourdes que faça essa oração de agradecimento ao nosso Deus pela sua misericórdia para com cada um de nós. Glórias a Deus. Agora eu passo a palavra para o pastor Adalberto, para ele ministrar a bênção apostólica para todos nós. Meus irmãos, vamos ficar em pé, aqueles que puderem. Recebamos a bênção. Que o Deus, Pai Todo-Poderoso, provedor do amor e da misericórdia, que o Deus, o Santo Espírito, provedor de comunhão e de consolo, e que o Deus, Filho, o Senhor Jesus, provedor da paz e de toda bondade, esteja com todos vós e com todos aqueles que estão espalhados pela terra, agora e sempre. Amém. Amém? Podem sentar, irmãos. O culto está encerrado, mas eu vou dar alguns avisos.